Por isso, eu olho e vejo vocês que tiveram todo esse conteúdo sendo ensinado, vivendo, todavia, completamente fragmentados, se tornaram seres líquidos, sem a concreção do caráter de Deus em vocês, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, essa é a questão. Essa é a questão. Hoje um rapazinho me mandou uns vídeos divulgando um evento americano que decidiram fazê-lo aqui no Brasil. Eu nem me lembro mais o nome. Aí convidaram todos esses indivíduos que eu conheço há 40 anos, 45 anos, para irem pregar. Todos, pode pensar em todos. Os que você mais conhece, os mais visíveis midiaticamente no Brasil, para irem pregar. E para irem avivar o povo e os jovens brasileiros. Aí o rapaz me mandou aquilo. Aí eu peguei, eu não ia nem responder. Mas ele foi tão carinhoso. Aí eu falei, meu filho, infelizmente é só uma reunião de jovens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que vão para esse evento para gritarem e chamarem toda essa suadeira, toda essa emulação física e emocional de avivamento. E lá na frente tem todo esse mundo, esse pessoal que eu conheço, com exceção de 2 ou 3 que são pessoas íntegras. Os outros todos passaram ali uns 15 americanos e uns 20 brasileiros. Falei, os brasileiros que eu conheço na intimidade, conheço como um proctologista conhece a maior intimidade de um homem, conheço. São todos corruptos. Estão interessados em dinheiro, em poder, em supremacismo. Eles não têm nada de Cristo nem do Evangelho. Eu não vou nem me dar o trabalho de dizer a você como eles são tão torpes com relação a Jesus. Então eles vão só corromper mais uma geração que vem chegando, toda emocionada, ignorante, não sabem de nada, não tem história, não tem compreensão, não leem o Evangelho, não sabem de Jesus. Tudo que eles sabem de Jesus é o que eles ouvem por aí, é o que eles abrem na internet, mas eles próprios não conferem Jesus nos Evangelhos, não aprendem Cristo. Aí ele me reescreveu e disse, mas é que é uma quantidade muito grande de corações que querem, corações ávidos. Eu falei, eu não nego isso. Mas os semeadores vão semear semente podre, meu filho. E quando a gente tem um coração ávido, associa aquela avidez a Deus, vai a um lugar onde todos os ensinadores que eu conheço, a intimidade, vão semear sementes podres em nome de Jesus, é tudo com muito grito de Jesus, mas sem evangelho. Eles não vivem o evangelho, não ensinam o evangelho, nem podem ensinar. Porque se eles ensinassem o evangelho, o negócio deles acabaria. Por isso o evangelho tem que ser só um termo, e Jesus tem que ser só um nome, vazio de conteúdo, porque se o conteúdo for ensinado, o negócio todo acaba. Aí eu falei, desculpa, mas são só inocentes úteis e eu vou parar por aqui. Como Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Porque tem muita gente ouvindo o nome de Jesus, ouvindo doutrinas, mas não tem aprendido a Cristo. Jesus não vem de uma catequese, ainda mais dessas corrompidas. Não vem nem dos bons ensinos. Ele tem que se transformar numa consciência que
é precedida pela ocupação dele, pela presença dele. Jesus não é um conjunto de ensinos, ele é uma pessoa viva, ressuscitada, é o Espírito da vida presente, tem que me habitar. Tem que te habitar, do contrário, você é só discípulo de semânticas cristãs. Mas Jesus não é nem só o ensino, ele é antes uma pessoa, ele disse: eu estarei convosco. O reino de Deus estará dentro de vós, a soberania de Deus. A obediência a Deus vai ter que ser o sinal dessa compreensão. A obediência ao Evangelho, que é o caminho, a vereda da vida de Jesus. Jesus é o Evangelho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se é que de fato aprendestes a Cristo. A grande maioria dos cristãos da terra fazem o sinal da cruz, andam com crucifixo, cantam em reuniões empolgantes, ouvem pregadores que deliram gritando o nome de Jesus e fazendo afirmações de um poder que vai visitar você se você participar, se você cooperar, se você der o dízimo, se você apoiar o candidato deles, Deus será com você. Se você comprar o pacote moral, se você brigar com ódio visceral em nome de Jesus, Deus vai estar com você. É isso que se ensina, e é acerca disso que Paulo diz: se é que conhecestes ou tendes ouvido a Cristo. Você veja que nos dias de Paulo, como não havia evangelho escrito, nem carta sendo lida, uma ou outra aqui e ali as dele, que ele mesmo pede para lerem aqui e acolá, para que as pessoas tivessem uma referência, mas não havia nada disso como texto inspirado, ungido, para se ler, para se carregar de um lado para o outro. Isso tudo é novidade de um tempo depois em diante, especialmente do fim do 3º século, início do 4º século em diante. As pessoas tinham que ouvir, e tinham que guardar na mente, tinham que memorizar. Do contrário, não tinha nem papel ou pergaminho a consultar. Ficavam todas nas mãos dos pregadores. Aí vinham os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos pregadores, com as filosofias gnósticas de naturezas distintas, ou com o legalismo do judaísmo, que queriam fazer de cada pagão, por exemplo, em Éfeso, um judeu cristão, aonde Jesus ficava na marginalidade e a religiosidade judaica com seu comportamentalismo e com as suas modas, as suas franjas, as suas expressões de visualidade exterior no centro, com a referência do Templo de Jerusalém como o templo maior, como o lugar onde Deus habitava. E não era isso que Paulo ensinava, nem foi isso que Jesus ensinou, não é isso que o Evangelho ensina. Só uma pessoa completamente idiotizada pode ler o Evangelho e continuar crendo nessas coisas. Por isso ele diz: não foi assim. Eu não ensinei assim, não aprendi assim, não é assim. Mas o fato é que eu não posso nem ter certeza de que o que vocês ouviram, entenderam bem. E naquela época, como eu disse, não tinha nem como conferir com um texto chamado Evangelho. Era pregador sobre pregador, chegando, passando, contando uma história, inventando uma história, delirando, mentindo em nome de Jesus. E o povo confuso. E Paulo angustiado. E vinha. Eles não tinham internet, mas era mais ou menos como acontece hoje com os cristãos da internet e das igrejas. Em geral, cada um vai lá e diz o que quer, o que pensa, diz que foi uma nova revelação, um novo mover, uma emoção nova, que foi algo novo que Deus disse, que Deus continua dizendo coisas novas, que supostamente alteram a base, o fundamento original, que é Cristo, a pedra angular. Isso não é verdade.
é mentira infernal, que corrompeu e enlouqueceu toda a cristandade. A gente tem vagalumes do Evangelho no mundo, mas a grande maioria está obscurecida de entendimento, andando conforme a vaidade dos seus pensamentos, alheios à realidade de Deus, ao ensino da vereda da vida, e o coração vai ficando duro, a alma vai perdendo a sensibilidade. Não raramente a gente vê as pessoas se entregando à dissolução e a viverem de pulsões as quais eles batizam dizendo eu senti no coração segundo Deus, e o que eles fazem depois é tudo anti-evangelho, anti-Cristo, anti-vida. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Instruídos e andais segundo a verdade em Jesus. Tem muita gente que se orgulha de dizer que anda segundo a verdade em Calvino, segundo a verdade pentecostal, segundo a verdade da sua denominação, segundo a verdade do último livro que leu, segundo Benihim, segundo o Mori Cerulo, segundo quem quer que seja aqui no Brasil, cujos nomes eu prefiro nem mencionar. Mas tem gente que anda só segundo isso. Quem quer andar segundo Caio, ouve de mim imediatamente que você tem que ler o Evangelho. Porque eu não sou o Evangelho, eu sou um Evangelho quando eu vivo coerente com o Evangelho, e eu só vivo coerente com o Evangelho quando o Evangelho de Jesus está absorvido em mim e é praticado por mim. Mas você vai sendo emprenhado pelo ouvido. Eu vejo pessoas que param, ouvem um negócio e vêm para mim, você viu isso aqui? Eu digo, meu querido, isso está sendo repetido desde o jardim do Éden pela serpente, e você ainda está ficando grávido disso? Você está aí há anos ouvindo isso e nada acontece, nada muda, você continua o mesmo ser enganável. Porque você não aprendeu a verdade segundo Jesus. Isso tem implicações. Quando a gente de fato aprende a verdade segundo Jesus, Paulo diz no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que é esse que anda na vaidade dos pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, ignorante, endurecendo o coração, se dessensibilizando, mergulhado em dissoluções, vivendo apenas a vida do desejo, da avidez, da pulsão, perdendo a pureza do ser. Esse era o trato passado, deveria ser, mas na vida da maioria continua a ser o trato presente. Paulo diz, vocês têm que se despojar disso. Despojar na mente, despojar nas emoções, despojar nas sensações, despojar nas escolhas, despojar na consciência. Tem que jogar tudo isso para fora, tem que se lavar, tem que se purificar no Evangelho. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Desse homem apodrecido, desse zumbi ambulante, embora batizado, embora dizimista, embora frequentador de igreja, mas é o velho homem, com os mesmos ódios, as mesmas vinganças, as mesmas cobiças, os mesmos desejos, os mesmos caprichos, a mesma ânsia de poder, a mesma vontade de pertencer ao lado poderoso da história, que não entenderam que a porta é estreita, que o caminho é estreito, e que as ovelhas de Jesus não são muitas. Ele disse, vós sois parte de um pequenino rebanho a quem o Pai escolheu dar o seu reino. Se você anda com a maioria, pode ter certeza, você está andando, como Jesus disse, eu vou repetir só as palavras dele, no fluxo da perdição.
Você está caminhando naquilo que corrompe segundo as concupiscências do engano. Você está andando segundo os tesões da miragem. Isso é concupiscência do engano, é tesão da miragem, pela fantasia. Você é um ser que tem tesão nas fantasias. E quem é que quer ouvir isso? As pessoas queriam me ouvir chegar aqui dizendo que no estalar de dedos todas as magias que eu quisesse inventar, e eu tenho uma mente muito fértil, seria capaz de inventar magias muito mais sofisticadas e amplas do que esses enganadores que enganam vocês e espalham por aí. Mas eu decidi ficar preso ao Evangelho, que é a minha libertação e a libertação de todo aquele que crê. Ao invés de me entregar à corrupção segundo a concupiscência da miragem, do engano, da fantasia, da mentira, do tudo isso eu te darei se prostrado me enganares. Como essa geração toda foi corrompida por essa teologia perversa, diabólica da prosperidade, que é concupiscência do engano, que explora a cobiça do coração, como os seus proponentes me disseram. A gente prega isso é porque o coração humano gosta disso. Você fica pregando cruz, negar-se a si mesmo, se converter a Jesus. Isso é lindo. Essa é a verdade, mas não dá certo. O povo quer e a gente dá. É por isso que o povo não é inocente. É por isso que o coração desses que vão ouvindo isso vai ficando duro, perverso e insensível. E cai em dissolução, porque eles estão acolhendo aquilo que querem que lhes seja dado. E nunca se despojam do velho homem, por isso não faz diferença. A gente podia ter 550 representantes na Câmara, todos evangélicos e de igreja, continuará a ser a mesma coisa horrível, e eu ouso lhes dizer, ficará ainda muito pior. Quanto mais gente desse tipo a gente tiver lá, pior vai ser para o país. Quanto mais presidentes alinhados com esse espírito, pior vai ser para o país. Eu não estou falando da economia, porque nem só de pão vive o homem. Nem só de economia vive o homem. A Alemanha caiu nos braços de Hitler por causa do sucesso econômico. Sempre as ideologias ganham as populações com a promessa do sucesso econômico. E se conseguirem realizar alguma coisa do ponto de vista econômico, se conseguirem transformar pedra em pães, com aplauso do diabo, a população não quer saber se foi magia, se foi engano, nem o que está no pacote. Nem no que está no pacote, a promessa é essa: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Tu terás sucesso econômico em todas as perspectivas, tu só vais perder a tua alma. E hoje o que eu vejo é a igreja dizendo que prefere ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E chama de idiota quem diz o contrário. Por isso a pergunta é: quem é que quer me ouvir? Quem é que quer crer nesta pregação, como disse o profeta Isaías? Quase ninguém. Por isso não faz diferença. São velhos homens e velhas mulheres batizados e dizimistas vivendo uma velha vida. Ficando até piores, porque agora carregam a arrogância da garantia de que pela via do dinheiro e da frequência e do rito, eles pertencem a Deus. Que coisa mais diabólica, Jesus. E se entregam e se corrompem por causa do tesão na fantasia. Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Antes, aprendestes a Cristo e o verdadeiro Evangelho, para que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Para que vos renoveis no espírito do vosso entendimento.
para que o entendimento de vocês seja todo feito novo, para que haja uma revolução de compreensão, de interpretação da vida, para que haja uma regeneração profunda e plena no ser, para que vocês se tornem como Jesus, para que Cristo seja parido em vocês, cresça em vocês, e vocês entrem no processo de andarem na direção da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é se tornarem como Cristos de Deus, começando neste mundo até a sua plenificação absoluta na eternidade, para que vos renoveis no espírito da compreensão, no espírito do entendimento. Se o Evangelho só chega, isso só se planta em alguém e só dá fruto em alguém quando você percebe a renovação no espírito da compreensão, no espírito do entendimento, no espírito da interpretação, no espírito dos novos valores, no espírito dos novos significados, no espírito daquilo que seja amor segundo o Evangelho, segundo Deus, não segundo o tesão do mundo. Que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como Paulo viria dizer aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, que ofereçais os vossos corpos, os vossos seres, as vossas integridades históricas, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é e que se manifesta como renovação da vossa mente, como renovação do vosso entendimento, se manifesta como absorção da mente de Cristo, uma nova maneira de ver, olhar, interpretar, praticar e ser. Mas eu estou falando para pedras, eu sei, na esperança de que o Espírito de Deus faça pedras acordarem. Eu sei que eu prego para um vale de ossos secos, na esperança de que o Espírito de Deus, por profecia como essa, acorde esse vale de ossos secos, que vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais. Muda a mente, tem que mudar a prática do comportamento e da vida, para que vos revistais do novo homem, da nova expressão, da nova atitude, da nova manifestação de ser, em tudo, no caminhar, no tratar, no escolher, no aplaudir. Os nossos aplausos mudam, os nossos temas de significado se tornam outros. E a nossa vida tem que se tornar uma outra vida. As nossas escolhas agora passam a ser segundo o espírito do Evangelho e não segundo o espírito de Satanás, que diz: vocês serão bem-sucedidos comigo porque eu darei tudo. A economia vem em primeiro lugar, o poder em primeiro lugar. E Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A verdadeira vida é aquela que acontece movida pelos significados do Evangelho em vocês. Que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Esse novo homem é criado, é um regênesis, é o segundo Adão em Cristo. Não tem mais o Adão do Gênesis como referência. Tem o segundo Adão, Cristo Jesus, não só como referência, mas como irmão mais velho, como progenitor, como primogênito dessa nova criação. E é segundo ele que se andará, que se caminhará, que se absorverá, que se entenderá e discernirá a realidade. Segundo Deus, em justiça, justiça não do Supremo Tribunal, circunstancial, tola. Cada ministro uma sentença, nem segundo a legislação dos legisladores circunstanciais dessa Câmara, que mudam as leis para lá e para cá de acordo também com a conveniência. A justiça de Deus é aquela segundo o Evangelho, segundo a verdade de Jesus, segundo o Espírito de Deus. Essa é a única justiça a ser vivida por mim.
As outras todas serão obedecidas por mim se não me chamarem para desobedecer à justiça superior do Evangelho em Jesus. Mas você não pode nem compreender o que eu estou dizendo. Estou falando para paredes, eu sei. Mas eu espero de todo o coração que o Espírito de Deus nos socorra e salve a muitos dessa geração que se tornou pervertida, corrupta, endurecida, empedernida, inconversa, que quer mesmo é a glória do poder da maioria, perdeu a coragem de andar contra o fluxo por obediência simples ao Evangelho de Jesus. Por isso, Paulo diz no verso 25, por isso, que dá sequência a tudo isso. Eu vou falar sobre essa sequência amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira também. Então eu espero que você esteja aqui comigo. Senhor Jesus é contigo, sempre foi, nunca será diferente. Amolece o coração desses, gera um quebrantamento que produza conversão, entendimento, que nos salve dessa obscurecência, desse obscurantismo, dessa dureza de coração, dessa insensibilidade de percepção, dessa avidez predadora que anda só segundo o animal e não segundo a mente de Cristo Jesus. Por favor, opere esse milagre que as minhas palavras não podem produzir. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.